Boa noite. Hoje, segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Vamos começar a nossa live do Cruzeiro Mais Que Líder. Hoje, excepcionalmente, não é a nossa terça do Cruzeiro, mas será a nossa segunda do Cruzeiro. E hoje a nossa convidada é a Gisele Martins, ela que esteve com a gente em 2025 e estará contando um pouco sobre essa experiência que ela viveu a bordo do navio da MSC, que naquela ocasião foi preciosa, comentando um pouco como foi para ela fazer o embarque, o que ela esperava, o que aconteceu. Tem algumas particularidades da Gi, do embarque da Gi, que a gente vai também conversar um pouquinho aqui na live. Quero dar boa noite a todo mundo que está entrando aqui, Reinaldo, Fernanda, Gisele que chegou, a Tati Lário que está por aqui, o Vilbert acabou de chegar. Já vou convidar aqui o Vilbert. Já te mandei o convite, parceiro. Vamos esperar o Vilbert. Ah, bom, é um boné, né? Porque eu pensei já numa bacia de pipoca com queijo coalho de novo e já tô com desejo desse negócio. Eu vou ter que fazer, mandar a receita para mim para fazer, para apresentar na live. Eu vou confessar o pecado, né? Tava eu olhando essa live que eu tava comendo, falei, gente, mas eu tava comendo com muita vontade mesmo. Aí eu Tava. fiquei até com vergonha. Falei, não, vou fazer isso mais não. Não, vergonha você não tava, não. Só depois mesmo você sentiu culpa, bem que você não dividiu com a gente. Você não alinhou antes, não passou a receita e a gente ficou tudo com água na boca. Não, Eu, na boa, assim, eu lembro, a pipoca tava uma delícia mesmo. Eu tava comendo com muita vontade. Aí depois eu fui olhar na live, fora do contexto, não fazia sentido, entendeu? Aí eu falei, não, deixa isso, deixa a galera aproveitar. Enfim, não deu. eu acho o seguinte, que aqui quem tá aqui, que já assistiu as outras lives e que assistiu a live da pipoca, deveria comentar aqui se quer ou não quer a receita da pipoca, porque deixou, pelo menos a minha, eu fiquei com muita água na boca, né? Boa Boa. noite a engenheira Sâmia, do Espírito Santo, que entrou aqui para assistir a live com a gente. Seja bem-vinda, Sâmia. Ó, deixa eu interagir com a galera que está aqui. Excelente noite a todos vocês. Eu estou vendo aqui a Tati, a Estrela. Cara, a Estrela é sofá VIP aqui na live, né? Reinaldo, já vi aqui também. Eu acredito que, se eu não estou enganado, Reinaldo. A Tati já está a bordo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram uma pipoca de, como é que é? Caramelo com flor de sal? Vocês já fizeram em Ai, casa? com Pois flor de é, sal, com de caramelo eu já fiz, mas eu acho que fica uma combinação surpreendente, viu? eu já fiz. Então, de pipoca eu estou começando a ficar. Expert. Tanto de cruzeiro, mas que líder nem se fala de cruzeiro e agora de pipoca, né? Eu acho justo. Bota aqui, por favor, a receita pra gente. Eu acho justo até. Bota no comentário a receita quando a live ficar gravada, porque aí ninguém perde. Vai ser excepcional. Ó, o Não Reinaldo, custa quero. nada, manda a receita da pipoca. Tá vendo aí, ó? Tá vendo Não, aí? eu quero saber o seguinte: alguém aqui já viu Reinaldo, Estrela, Gisele, Tati? Pois é, a pipoca doce, né? Mas é de caramelo com flor de sal. Você já fez em casa? Se sim, coloca eu já. Se não, coloca ainda não. Coloca no chat, eu quero saber quem é bom de pipoca nesse negócio aí. Excelente noite. Vamos para a live de número 10 e temos novidade. Vamos embora. Com certeza. Vou aqui convidar já a Gisele para ela já entrar aqui no esquema com a gente. Vim conversar aqui um pouquinho. Muitas novidades. Um super bate-papo com a Gi. Olha ele, gente. Olha ele, olha ele. Olha ele. Seguinte, ó, eu tô inspirado hoje. No dia 19 de março de 2027, existirão dois tipos de pessoas. O que estarão lá no topo do navio, numa música, vai pensando aí no sunset, pôr do sol, lá no topo do navio, DJzão top do navio, a festa acontecendo, aquele cenário lindo, e aí a buzina toca. Zarpado o navio, você olha para o porto, todo mundo fazendo aquela cerimônia assim lá em Santos. E aí tem gente que fica lá e tem gente que vai a bordo. A pergunta que fica é: de que lado dessa história você estará? Hoje a gente resolve isso.
Rapidinho, hoje eu tô te mandando convite, mas tá dizendo que você não tá conseguindo acessar. Tenta mandar o convite para poder eu te aceitar, por favor. E se não der certo, aí você dá uma reiniciada no seu smartphone aí para poder a gente conseguir fazer essa conexão, por favor. Às vezes acontece o Instagram de dar esses bugs. Mas vamos lá. Posso dizer mais. A partida do Cruzeiro do Porto de Santos é surreal de linda e totalmente diferente do Porto de Salvador. Porto de Salvador não teve aquelas coisas, não tem a musiquinha, tem a música normal. Se bem que eu parti numa terça-feira de carnaval, né? Música era o que tinha na orla. Mas é muito diferente de você ir e partir do Porto de Santos, que já tem toda um contexto do pôr do sol, inclusive o horário de partida também é diferente. E tem todo um cenário lindo para você apreciar. E com fé em Deus, seremos abençoados no dia 19 com um lindo pôr do sol também. Então, assim, vale muito a pena quem puder embarcar no Porto de Santos, embarcar por conta da experiência da partida também. Ô, Fabi, e pelo que eu fiquei sabendo, a cultura das pessoas ficarem no Porto para se despedir, dar tchau, né? Que é aquela cerimônia emblemática lá. Por exemplo, no Rio, acho que não tem isso, entendeu? Salvador também não tem. Pois é, Não só tem. em Santos que tem esse negócio. É bem legal, as pessoas valorizam. É um evento, assim, de fim de Sim, tarde, típico de Santos. sim. E é legal, né? Tem gente que... Eu não tinha prestado atenção nisso. Aí me falaram, não, as pessoas ficam lá. E eu comecei a seguir umas páginas e fica bem bonito. E o pessoal coloca drone lá. É todo um negócio, cara. É interessante, né? É um evento. O É Zarpado um na Fita em Santos é um evento. evento. Pois É, é. é. E os drones, realmente, todas as filmagens, tanto que quando a gente vê as filmagens na internet, são todas do Porto de Santos. A gente não vê filmagens de outros portos, né? Eu acho que talvez pelo ângulo, pela posição e até pela cultura mesmo do pessoal de Santos. Tem Sim. mais história. Sim, A sim. Gisele está perguntando como ela envia o convite, a solicitação. Clica no bonequinho que tem um maisinho do lado da sua câmera. Vai ter um bonequinho com maisinho. Você clica ali. Não, clica na câmera. Desculpa, você vai clicar na câmera para você poder participar. No bonequinho quem clica sou eu para poder enviar o convite. E a câmera, Gisele, acho que é a câmera que tem um maisinho aí. Isso. Ou ele vai estar no meio da tua tela, ou no rodapé, perto de comentário, vai estar em algum canto, tem uma câmera com maisinho. Você clica ali, que é solicitar participação, tá? Inclusive, tenho uma novidade para trazer aqui, já que a Gisele, ela tem um posicionamento, é formada em cultura organizacional. Não sei quem viu meu story aí, né? Inclusive, seja bem-vinda ao meu ecossistema aí, engenheira Sâmia Feliciana, é isso? Falei certo? Começou a seguir, então eu coloquei um story falando sobre o desfecho do evento da Voipés, aquela aeronave amarelinha que caiu girando em Vinhedo. Né? Lembrando que eu já estive em Vinhedo quando eu era treinador de fatores humanos e cultura de segurança no Mercado Livre. Tem um CAD lá. E coach de segurança também. No Mercado Livre estive lá, em Vinhedo. E de Macaé para São Paulo, essa aeronave, essa ATR, né, eu voei várias vezes nessa aeronave. Então, quando aconteceu isso, em 2024, né, acho que é outubro de 2024, foi uma pancada muito forte para mim, por já ter voado nessa aeronave, por já ter atendido cliente em Vinhedo, ter estado em Vinhedo. Então, o desfecho tem tudo a ver aí com cultura organizacional. Então, de repente, a gente abre uma janelinha para ter um papo com a Gi. Vai ser um negócio interessante. Então, vai ser um minuto de valor aí na nossa live hoje. Cada live é exclusiva, né? Único, por conta do participante, do tema, da história, da experiência. Cada experiência é individual. Então, isso faz com que a live seja única. E quem acompanha as lives sabe que eu preparo entregas dependendo daquilo que o convidado aqui traz, né? E também quem está aqui acompanhando a gente no chat. Perguntas que fazem, contribuições que fazem. Agora, quem está no chat? Enquanto a Fabi está acertando com a Gisele, e quem está no chat aqui, olha, quem está na live aqui pela primeira vez, coloca aqui 1 para eu saber. Quem está pela primeira vez, coloca 1 só para eu saber quem está pela primeira vez. E Gisele, seja bem-vinda. A imagem está sensacional. Aqui é o iPhone 56. Perfeita a imagem. Oi, gente, desculpa.
Me confundi toda aqui, me perdi, não tava dando tudo errado. Eu falei, gente, tô Mas deu testando. tudo certo. Deu tudo certo, porque nada ia ficar dando errado, não, minha querida. Não, Sua que bom, presença é gente. essencial aqui. A gente agradece muito o teu sim para vir participar desse bate-papo legal do Cruzeiro Mais Que Líder. Olha, então Ah, deixa eu aproveitar e fazer um briefing aqui, porque é isso, né? É Arouca. Tarouca. Isso. Imaginei. E a Sâmia, seguinte, ó, são de primeira vez, né? Tem uma galera aqui de primeira vez. Então é assim, ó. O protagonismo hoje é da Gisele. Eu sou o bagunça aqui do negócio, né? Bagunça. Ó, a Gisele saiu, mas já vai voltar. São muitas emoções. Falou de Cruzeiro, né? São muitas emoções. Então, eu sou o bagunça aqui, eu sou o escada. E a nossa âncora é a Fabi. Só que é o seguinte, quem está aqui acompanhando a live também participa. Participa como? Comentando. Aqui, então, ninguém fica só ouvindo. Eu vou fazer perguntas e eu fico acompanhando o chat o tempo inteiro aqui. Estou vendo que a Rê respondeu, a Sâmia respondeu, né? A Estrela já sabe como funciona, a Tati também, porque a Tati está a bordo, né? Enfim, então o Reinaldo acho que não é a primeira vez, né? E tal. Então a Fernanda Vieira aqui é a nossa coordenação. Então, assim, enfim, contem com a participação de vocês, porque nós vamos fazer pergunta e a gente vai conhecer vocês e saber como que a gente pode atender, assistir vocês nesse projeto do Cruzeiro, inclusive em tempo real aqui no chat. Essa é a minha função, enquanto que a Fabi vai conectando ali com a Gisele e tentando conduzir a live enquanto eu não atrapalho. Né? Que a minha função é... A Renata colocou aqui, eu sou o tsunami, é mesmo, mas a gente precisa de um tsunami como você dentro do navio também, não fora dele. Então vem com a gente conhecer um pouco mais do projeto do Cruzeiro Mais Que Líder. Como E assim, quem tsunami? sabe, Fiquei curioso, fiquei curioso. Como assim? ela não é um tsunami, ela é um furacão. Ela é um furacão, só que na água vira um tsunami, né? A Renata, ela é ligada nos sei lá quantos KVs, não é mais só... Então, é o tipo de pessoa para estar a bordo do Cruzeiro. A pergunta que fica é, Rê, por que você ainda não está? Ou tá, eu não sei. Não, acho que porque ela não conhecia o projeto ainda no Mais Que Líder. Estamos conectando desde alguns dias atrás e agora ela já começa a se familiarizar com o nosso Cruzeiro Mais Que Líder. Não, assim, o tipo de pessoa que está a bordo do Cruzeiro é essa galera. A galera marcha no progresso, furacão, legal. Ó, a Tati viu o documentário ali, que bacana. A Gi Isso, voltou. inclusive, antes da gente já entrar aqui no assunto da Gi, fala do documentário, fala do que tem na página do Safety, do evoluisafety.com. Já faz logo esse briefing aí de início para a gente entrar com a nossa convidada especial aqui. Fechou. Galera, seguinte, ó. Para quem está conhecendo agora o projeto do Cruzeiro, nós estamos indo para a terceira edição, tá? E como é talvez o maior projeto da minha vida, é uma obra, né? Uma obra. Um projeto desse é o único no mundo. O que ele já entregou para as pessoas, né? Foram coisas marcantes que mudaram a vida de pessoas. Esse projeto extrapolou as proporções profissionais, né? Foi divisor de água de verdade. Não existe a vida de dezenas de pessoas que não seja contada por esse momento do Cruzeiro. Então, a gente tangibilizou essa experiência através de um documentário que está muito bacana, muito bem produzido e está no site evoluesafety.com. Evolue, né? Só aqui na minha bio que vocês vão saber como escreve, evoluesafety.com, e aí lá tem a aba o Cruzeiro. E aí a primeira coisa que você vai ver é o documentário, tá? É um documentário muito objetivo, que passa, você nem percebe. Parece que é 2 minutos, e são 8 minutos e tarará. E aí aparece todo mundo, é bem legal assim, tá? E tem mais curiosidade sobre o projeto do Cruzeiro. Então, assista esse documentário, talvez seja a maior obra da minha vida, esse documentário. E não por ser da minha vida, mas vocês vão saber tudo sobre o projeto do Cruzeiro, lá tem tudo e tal, bem legal. Inclusive, vocês vão saber quem são os palestrantes, quais são os temas dessa próxima edição de 2027 e também tudo que rolou nas edições anteriores. Ah lá, o site aqui, obrigado, Fê, obrigado. Fiquei tão, assim, meio surpreso, emocionado, que eu nem pensei em alguém colocar aqui, mas aqui está o site, tá bom? Entretanto,
Eu não tenho certeza se é sobre esse documentário que a Tati está falando, mas aí é um assunto para outro momento. Foco total no documentário do Cruzeiro, que está sensacional. Beleza? Lá, todo mundo falando do documentário aqui, vale a pena. Vai lá, confiram e beleza, tá? Ah, deixa eu aproveitar aqui e seguinte, ó. A galera que já assistiu o documentário, se você não entrou lá no canal, né, o Evolui Safety Channel, e não deixou o seu comentário, porque eu nunca pedi isso, deixa lá o seu comentário caprichado. Até porque, né, o pessoal estava a bordo e viu aquilo tudo. Então, acho que vale a pena deixar lá o comentário, né? E é bem interessante. Fechou? Fica o meu pedido aqui. É um comentário. O comentário tem muito valor, porque ele fica registrado, né? E nesse documentário é uma obra muito importante para mim. Brifado, então, Fabi, é isso. Muito bom, muito bem. Agora vamos ao que interessa, conversar com a nossa convidada especial dessa segunda-feira. Gi, obrigada mais uma vez pelo teu sim. Que bom poder conversar contigo, ouvir um pouco sobre a sua história junto com o Cruzeiro Mais Que Líder. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco. Quem é a Gisele? De onde a Gisele atua atualmente? Por onde a Gisele anda? O que a Gisele faz? E como as pessoas podem encontrar a Gisele também nas redes sociais. E daí, na sequência, eu já queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no embarque de 2025 com a gente no Cruzeiro Mais Que Líder. Perfeito. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada, Wilbert. Obrigada, Fabi. Adorei o convite. Que bom estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho atualmente como mentora de carreira e palestrante e também consultoria, né? Eu sou executiva em saúde e segurança, então também consultoria. Saí do CLT tem aproximadamente 1 ano para poder estar empreendendo, poder aí atuar, né, dessa forma. E tá sendo muito bacana, eu tô conhecendo muitas pessoas, a gente acaba que sai do CLT, acaba que parece que abre um mundo pra gente e a questão do network é essencial, né? Então a gente realmente acaba que a gente se dedica até mais. Quando a gente está no mundo corporativo, acaba que a gente esquece um pouco dessa questão do network, de estar tendo as trocas intensas. A gente fica tão mergulhado no nosso dia, né? Nosso mundinho ali, que acaba que esquece disso e o quanto é rico isso, né? Então, a gente vai falar mais para frente sobre o que foi, né, o Cruzeiro Mais Que Líder, que é uma oportunidade excelente de networking, mas só para poder contextualizar com o meu momento profissional. Eu já atuei em várias empresas de vários ramos, desde agro até mineração, produtos químicos, então tenho uma ampla experiência na questão de gestão de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade também, né? Então, o sistema de gestão integrado como um todo. SNS. Exato. E agora, né, atuando como mentor, eu estou com bastante trabalho, né, os projetos, porque eu tenho a mentoria de carreira, que seria para a pessoa deslanchar, desenvolver, a pessoa que está querendo fazer uma transição, ou a pessoa que quer ser reconhecida no próprio ambiente que ela está atualmente. Também tem a mentoria para liderança, para a gente poder trazer esse olhar mais atento para a saúde e segurança dos colaboradores, como trazer isso na rotina, na gestão desses líderes. E a mentoria para as equipes de saúde, segurança e meio ambiente também. Para quê? Para que a gente consiga estar trazendo para eles, né, uma robustez, uma postura de como se posicionar para que eles sejam ouvidos de uma forma melhor, né? Porque a gente sabe a dificuldade que esses profissionais enfrentam de, dentro de uma organização, eles terem voz ativa. Então, esse é um outro pilar aí da mentoria. E a consultoria, ela é focada, né, no sistema de gestão integrado, e como a gente está tendo aí, né, inclusive pela NR1, esse ano, né, foi um boom. Então, a questão dos riscos psicossociais também, a gente está trabalhando bastante nesse ponto. Temos um match aí interessante, né? Porque a gente sabe que das 12 competências essenciais para qualquer líder liderar de forma eficaz, o top 3 está ali entre inteligência emocional, comunicação e gestão de rotina.
né? Não tem como a gente acreditar que um gestor ou um líder vai funcionar realmente de forma eficiente sem dominar essas competências. Então, eu sou acessado com bastante frequência por conta do pilar da comunicação e tudo mais, já que o Mais Que Líder ele é por si só um programa de fatores humanos que cuida toda a parte emocional, crença e tudo no subconsciente. E aí, enfim, não lancei as mentorias ainda, né, de comunicação, mas acabou de sair, fiquem todos sabendo, acabou de sair um curso muito fera de comunicação para que as pessoas saibam realmente se comunicar na rotina, se posicionar, ter reuniões mais eficazes. Todo mundo fala, reunião é um negócio chato. Depende, né? A gente faz reuniões de bastidores, né, Fabi? E aí fica aquela coisa engajada, ninguém quer acabar, negócio fantástico. Durante 3 horas. Para durar uma, dura 3. Eu tento fazer uma reunião de 30 minutos, o pessoal não quer parar, é o contrário. Assim como o Mais Que Líder, os clientes, né, geralmente ficam preocupados com uma jornada de 8 horas de treinamento. E aí eu faço uma brincadeira, né? Uma brincadeira com fundo de seriedade. Falei, se a gente atingir um fator humano chamado tédio na formação, eu não emito nota fiscal para você. E aí, as empresas acostumadas a atingirem no máximo 4 horas, fazem a formação com 8 horas com a gente, e eles ficam pedindo mais, assim, sabe? Nossa, foi muito rápido. Inclusive, temos formados Mais Que Líder aqui, a Tati está aqui e tal, pode comprovar. Isso é unânime. Todas as turmas acontece isso. Então, isso é o magnetismo. Ah lá, 8 horas é pouco, viu? Então, assim, as pessoas querem mais. Isso é o magnetismo da comunicação. E a gente finalmente lançou na Evolui Safety Academy o curso de comunicação. Então, quem realmente quiser ter uma comunicação mais interessante, mais assertiva, mais precisa, agora a gente consegue ajudar. Então, eu não preparei para falar isso. E aí, assim, pelo que você falou, né, Gi? Então, a gente sabe Já deu gancho. essas pessoas a alavancar, né? E aí, finalmente, eu consegui um pouco de tempo para organizar isso tudo. Muito legal, Gi. Parabéns aí pelo curso. Não, excelente. Parabéns para você por esse curso. É extremamente importante. E você falou um outro ponto, autoconhecimento, né? Então, assim, as mentorias também eu trabalho isso. Não tem como dissociar o pessoal do profissional. Então, a gente precisa trabalhar com crenças limitantes também. Então, é todo um trabalho que vem, né? E essa questão da comunicação é essencial, porque a gente precisa saber comunicar e para não ser maçante. Foi o que você falou. A gente está acostumado com treinamentos para cumprir aquela carga horária gigante, ainda mais de NR, só para cumprir a carga. Mas a gente não. É difícil quem se preocupa de fato o quão interessante vai ser aquele treinamento e qual vai ser o resultado daquilo no dia a dia, né? Então, você trazer isso para dentro de uma sala de aula é muito importante. E a prática, a questão de você trazer, né, cases, ou seja, fazer com que realmente esse treinamento seja o mais leve possível para que ele consiga absorver o que é necessário de fato. Inclusive, a bordo do Cruzeiro, o ano passado, nós tivemos não somente o evento principal, né? Como a gente teve um mentoring, certo? E nesse mentoring foi focado em relações com alta gestão, como você fazer vendas internas de projeto, conseguir sponsors para patrocinar as suas ideias e tal. Então, às vezes um diretor, ele tem 10, 15 minutos para te ouvir. E se você não tem um domínio da tua comunicação para tornar interessante o que você tem para conseguir de apoio, para fazer uma venda interna de um projeto, de uma ideia, você fica desinteressante. E depois, para reconstruir o caminho de ser interessante, é muito mais difícil. E aí a gente aprendeu isso a bordo do Cruzeiro, olha isso. E aqui já estamos falando sobre o Cruzeiro, porque nós teremos um outro momento desse em 2027. Diferente, totalmente diferente do que aconteceu no Cruzeiro em 25. Então, esse é um momento à parte. Vai ter uma roda, tipo um mentoring também, para a gente evoluir nisso. Quem está conversando com alta gestão sabe o que a gente não sabe. Entende? Que se a gente acertar a comunicação, a gente tem mais atratividade, a gente consegue ser mais aprovado, mais rápido, orçamentos, apoios. Então, são coisas que a gente leva a bordo do Cruzeiro e eu chamo de conteúdos específicos, né? Que quem não está lá não vai conseguir acessar. E aqui eu já devolvo para não falar muito. Eu fiquei quase 3 anos procurando esse conteúdo com quem tem autoridade para entregar. E eu ia fazer sozinho isso. Eu ia comprar para mim. Mas encontrei uma maneira, né? Na minha vida é muito sobre isso, né? Uma vida afeta a outra e a outra afeta as próximas, sobre essa coisa de transbordar, propósito. Eu encontrei uma maneira de não ficar com isso só para mim e levei a bordo do Cruzeiro
e foram, não sei, acho que 14 pessoas além de mim beneficiadas a bordo. E vou fazer de novo. Ele vai fazer de novo em 2027. Eu vou levar para todo mundo que estiver a bordo lá e assim a gente vai construindo um legado maior do que nós mesmos, né? Ah lá, ó, a Eduarda falou os insights, ó, realmente foram muito ricos e foram mesmo. E aí quando a gente combina tudo isso, como você falou, né, Gisele, a sinergia das coisas. Quando a gente combina tudo isso, é inevitável que os resultados sejam maiores. É inevitável que você acelera mais forte na carreira, porque você é mais assertivo, mais interessante. Você está com informações 3, 4 passos à frente de pessoas que não têm. Você como gestor, como líder ou como expert e tal. Então, tudo isso é missão nossa levar a bordo do Cruzeiro. Então, percebe que você trouxe uma informação relacionada a você, com o teu momento. Eu fiz uma puxada relacionando o que está acontecendo agora, com uma divisãozinha da Evolusafe, que é a Academy, é nova, e que linkou com o que aconteceu no Cruzeiro, que quando a gente junta tudo isso, a gente ajuda uma galera a conseguir resultados melhores na carreira, nas empresas e tal. É fantástico. Legal. Sem dúvida. É muito importante isso. Que bom que você vai oferecer isso. Por quê? A gente realmente precisa saber o que e como comunicar com a alta liderança. Porque a alta liderança foi como você falou, 10 minutos é muito para eles. Né? E até aconteceu um caso comigo da minha carreira, eu já vou falando aqui porque eu acho que vai fazer sentido para algumas pessoas, que num evento de diretoria, né, me deram 10 minutos para falar. No final, eu acabei falando umas coisas que o diretor não imaginava que acontecia. Por quê? Porque muitas das vezes chega para ele já uma coisa tão filtrada que ele não sabe exatamente. E isso até é perigoso para ele, porque numa tomada de decisão, ele às vezes toma alguma decisão às cegas. Então é importante a gente conseguir essa aproximação, saber como tratar essa alta liderança, para a gente ter essa aproximação, para que eles consigam, né, lembrar da gente quando for tomar uma decisão para consultar. Tanto que depois desse evento, eu tinha reuniões periódicas com esse diretor, né? Então, assim, acabou que abriu o caminho, ele sentiu a necessidade de poder saber de alguns detalhes, porque chegava para ele uma informação muito assim fria. Não, a nossa taxa é essa, eu tive X acidentes, mas não chegava a questão de por quê? O que está acontecendo? Quais são as causas? Né? O que a gente tem que trabalhar de uma forma sistêmica em toda aquela diretoria? Né? Então foi muito interessante isso. Então a gente realmente precisa aprender isso e precisa aprimorar nisso. Fantástico. E assim, ali na frente, eu vou ver se dá tempo aqui, porque a gente entrou aqui num assunto bem interessante, mas eu consegui fazer um link com o que acontece a bordo do Cruzeiro para as pessoas entenderem qual que é a nossa missão enquanto produção, que é levar conteúdos específicos e exclusivos, por consequência, que vão, de fato, ajudar na aceleração dessa carreira, desse posicionamento, né? E o principal, a Evolusafe é uma empresa de cultura organizacional e eficiência operacional. Então, o Cruzeiro, ele tem aquilo de sair daquela rotina de pressão, né, de indústria, coisa e tal, para ir para um ambiente, acho que um ambiente melhor do que um Cruzeiro, para você aprender, né? Cheio de experiências sensoriais, de prazer, de serotonina, de dopamina, essa coisa toda. São 3 dias, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos. Então, a gente conseguiu realizar isso e a gente precisa levar o que está vindo por aí, né? Como novos desafios que ainda nem começaram a se pensar na grande massa em cultura organizacional, como, por exemplo, a gente trouxe muito, né, com a Iraci, a questão da neurodiversidade e como os gestores estão se preparando para lidar com tudo que está acontecendo, com toda essa variação da estrutura neurológica, dos comportamentos e tal. E agora a gente está planejando uma nova onda, a gente vai explicar o porquê que está acontecendo tudo isso da NR1, partindo da cultura. Hoje tem um link científico em relação a isso, a gente está preparando o conteúdo que você vai, provavelmente vai dar certo. Então a gente prepara tudo isso para, novamente, calibrar com quem esteja conectado no nosso ecossistema e estar 3, 4 passos à frente ali. Então, a ideia é melhorando cada vez mais isso. E aqui eu vou soltar um spoiler para Rê. Rê, você falou que trabalha muito com comunicação não violenta e escutativa. Na estrutura total de formação da comunicação, nós temos 9 módulos. São 9 estruturas modulares. Escutativa / escutatória, é um termo que poucos conhecem, é um dos 9 módulos.
Tem uma estrutura de comunicação silenciosa, que a gente vai falar sobre o caso da Voipeça aí, se der tempo, da cultura organizacional, que aí a gente trabalha a cultura, a comunicação não violenta ali dentro. Então, o que está acontecendo, que está sendo comunicado, mas poucas pessoas conseguem perceber. Então, é muito interessante tudo isso, tudo comunica e às vezes a gente só não está percebendo. Mas deixa eu devolver para a Fabi aqui, senão a gente vai se embora. A live já, para mim, a live já está no over delivery, tá, gente? Ô, Wilber, inclusive, sim, até o silêncio comunica. Né? Uma não resposta é uma baita comunicação. E como? Perfeito, perfeito. E aqui a gente precisa só pontuar que já tem meia hora de live e o assunto está aí em torno do conhecimento e da comunicação. Imagina o que é viver 3 dias, 4 dias a bordo do navio, o tempo todo falando sobre conhecimento, comunicação, network, riscos psicossociais, as mentorias, os processos e descobrindo conexões que você não teria acesso se você não estivesse no meio de tantas pessoas que comungam dos mesmos pensamentos, do mesmo propósito, do mesmo valor. Ô, Fabi. Então, pode continuar. E assim, vamos lá. Eu sou novo, mas tem uma galera lá que tem muita experiência. Aí vamos lá. 14 anos de petróleo, né? Enfim, ecossistema petroquímico, óleo e gás. E aí, nos últimos 7 anos, vai mineração de ouro e ferro, siderúrgica, as maiores do país, metalúrgica, algumas, fábricas de carretas e ônibus, algumas, agro, pelo menos umas 3, 4 companhias, energia, 5 companhias. Então, eu tenho pouca experiência, mas olha aí, logística, portuária, intermodal, transporte. Então, imagina isso, içamento de carga pesada. Já passei, tenho experiência de cultura e de operação de todos esses segmentos. Agora, imagina estar 3 dias a bordo do cruzeiro, conseguir jantar com a Gisele, por exemplo, que já passou pela fase toda de operação, de experiência e agora está em mentoring de carreiras e tudo mais, né? E aí vem o Ivan Rigoletto ali, vem a Angelise Bogdan, que é mentora da Fijan. Gente, a Fabi, que também está migrando agora de carreira, trazendo uma experiência absurda de mineração, não é isso, Fabi, também? De explosivos. Explosivos e tal. Vamos sair explodindo tudo e mudando as características das coisas para aquilo que a gente precisa. Isso que é agente de transformação, hein? Agente de transformação. Literalmente, ao pé da letra. Nós transformamos tudo e entregamos o que precisa. Mas vamos lá, Gi. Vamos lá. A Renata já falou aqui que já tá com o biquíni pronta para ir. Eu adoro a Renata, velho. Sensacional. Gente, a Renata embarcar, vocês vão ver que é um evento à parte, o embarque da Renata. Do início ao final, vai ser um evento à parte do Cruzeiro Mais Que Líder. E o Wilbert vai falar assim, eu preciso da Renata no time no próximo ano também. Então, e a Renata vai dizer sim, porque a Renata é dessas. Já estão vendendo teu peixe, Renata. Eu quero ver isso. Gente, um desafio, hein, Renata? Agora vocês não têm noção. A mulher, ela é surreal mesmo, gente. Ela é sensacional. É minha conterrânea. Tem o sangue baiano correndo na veia. Então a gente sabe o peixe que a gente vende. Mas vamos lá, Gi. Só um parênteses, Fabi. É só porque assim, você falou um negócio interessante. Eu quero deixar uma frase aqui provocativa. Quando eu estou nas imersões com gestores e com os líderes, são uma pílula, um cafezinho da cultura Mais Que Líder. Anota essa frase aí, eu acho que tem gente que vai querer anotar, tá? Vamos lá, olhando no olho. Ó. Fale muito, mas faça mais ainda. Eu quero ver essa galera a bordo, trocando conhecimentos, experiências, lições aprendidas e cases. Faça mais ainda. Vai lá, Fabi. Antes de mais nada, deixa eu falar aqui um negócio. Além de tudo isso que o Wilbert já falou que vai ter na edição de 2027, é um cruzeiro que acontece no mês de março, que é o mês internacional das mulheres. E vai ter um especial esse ano de 2027, que vão ser 2 momentos, no sábado e no domingo, 1 horinha reservada só para o encontro de mulheres, para a gente ter um evento só nosso, que antecede o momento do Mais Que Líder. Fabi, as mulheres vão perder o evento do Mais Que Líder? Hipótese nenhuma. Só os homens não vão ganhar um momento com a gente reunido.
Então, nós teremos um momento a mais. Olha o boné da gente, que maravilha! Pois é. Nós, mulheres, ganharemos 2 horinhas a mais, 1 horinha no sábado, 1 horinha no domingo, para a gente se conectar, para a gente se fortalecer, para a gente realmente se unir. E, em seguida, nós partiremos para o evento do Mais Que Líder no outro local, no outro salão. E, Fabi, a mentoria? E se tiver o evento com o Ivan Regoleta à parte? Vocês também, mulheres, estarão incluídas no processo, podem ter certeza absoluta. A única diferença é que os meninos não participarão do Clube da Luluzinha, que acontecerá à parte nesse 2027. Vilbert disse que já ia arrumar a peruca, o salto, o vestido, tudo para poder ir, mas não vai. Não vai. E esse evento à parte será conduzido pela Angelis e por mim também durante os 2 dias. Com toda a conexão. Já imaginou, Gi? Esse povo todo lá vivendo. Todo líder tem uma história forte para contar. E vai ser toda mulher tem uma história forte para contar. Qual é a sua? Gente, só quem viveu sabe o que é essa passagem dentro do Mais Que Líder, do Cruzeiro Mais Que Líder. E repetiremos a dose agora em 2027, então não percam. Mas vamos lá. Vamos falar do seu embarque? Vamos falar um pouquinho do seu embarque? Primeiro, esquece o script. Esquece aquelas perguntas. Já era. O assunto foi para outro lado. E a minha curiosidade, eu conversei com você mais cedo. Eu queria entender um outro contexto. E a gente vai seguir esse outro contexto que você concordou. Então, esquece o script. Vilbert, a gente bota no bolso e ele interage, porque ele é desses. E ele entra e pronto. Gi, você embarcou em 2025 com a gente. E teve uma característica especial no seu embarque, que você foi sozinha. Muitas mulheres, muitos homens também, mas mais as mulheres, por conta de segurança, têm um receio, têm dúvidas sobre se é seguro embarcar sozinha, se deve ir sozinha, se precisa dividir cabine. Então, eu queria primeiro que você falasse para a gente um pouquinho o que te levou a decidir embarcar e como você teve acesso ao Cruzeiro Mais Que Líder. Como você soube, o que fez você decidir embarcar com a gente. E no segundo ponto, sobre essa experiência sua de ter ido sozinha e como foi para você essa experiência e como você sentiu durante todo o evento, durante os 4 dias. Bom, então, eu soube do evento pelas redes sociais e eu achei, assim, uma coisa espetacular. Eu falei assim, como assim? Pera, a gente vai ter essa oportunidade de estar falando de segurança em alto mar. E eu nunca tinha feito um cruzeiro. Então, para mim, eu falei assim, nossa, eu acho que tá aí. A minha chance é essa. Eu vou aproveitar, unir o útil ao agradável. E aí eu já entrei em contato com a Fernanda, ela já foi me orientando como fazer e me atendeu super bem, toda a equipe me atendeu super bem. E aí eu resolvi ir. Gente, é excepcional. Olha que sacada. Você tá num lugar, você tá se divertindo, fazendo novas conexões. Como o Ivo falou, você janta com um grupo, depois janta com outro, vai pra balada, vai pra boate com outros, reforça algumas conexões, né? Tinham pessoas ali que eu só tinha conversado no ambiente corporativo, no ambiente de obra, na verdade, e que, assim, a gente conseguiu falar sobre pessoas. Quem é você? Como que você atua no dia a dia? Como pessoa, de onde você veio? Então, isso é maravilhoso, é maravilhoso. E aí, essa questão de ir sozinha... Bom, primeiro que eu sempre viajo sozinha mesmo, tá, gente? É uma característica minha, porque, assim, o que dizem, né? A gente tá sozinha, mas primeiro, eu estou acompanhada de mim mesma, minha melhor companhia. E depois, a gente tem a oportunidade de se abrir mais. Por quê? Porque eu não tenho os compromissos com outras pessoas. Então, eu fiz questão de conhecer todos, de interagir. Então, eu estava mais disponível, inclusive, para essas pessoas. Óbvio, dá um pouquinho de medo, eu vou chegar lá, né? Não conheço. Eu conheci, acho que só uma pessoa, pessoalmente, né? De todo o grupo do evento. Mas eu pensei, será que vai ser bom? Será? Eu nunca fui viajar de navio. Será que eu vou sentir enjoo? Será que eu vou passar mal? Como é que vai ser isso?
Mas, gente, foi sensacional. O Wilber, sua ideia, você sabe que é tão boa que já estão copiando, né? Tem gente que já está copiando, então que é tão sensacional. E tá maravilhoso. Olha, a sementinha da discórdia. Não, mas eu não tô falando que é ruim, não. Tô falando que é bom. Sim, É é uma Só maravilhoso. oportunidade. copiam, né? Não é que só copiam o que é bom. Infelizmente também copiam o que não é. Mas nesse caso é porque é bom. Senão não teria copiado. Exato, porque é muito, muito importante você ter esse momento, essa desconexão. Você realmente está tirando a pessoa daquele ambiente, né? Aquele ambiente de fábrica, de operação, indo para um outro ambiente onde é sensacional, né? E como você falou, ouvir aquelas buzinas quando o navio está partindo, gente, é uma sensação. Eu fiquei arrepiada agora, só de lembrar. É Gi, maravilhoso aquilo. eu assim, não é um tipo de coisa. Porque, assim, fazer um cruzeiro, para mim, já foi um sonho. Sonho do seguinte sentido. Se você me oferece assim, olha, você tem duas oportunidades. Ou uma Ferrari, sei lá, uma casa em Luxemburgo. Tá quitado aqui para você. Ou fazer um cruzeiro. Não é sobre o quanto vale, é sobre a experiência que você vai ter. Eu escolheria o cruzeiro, mas assim, não pensaria 2 segundos, porque realmente era um grande sonho para mim fazer um cruzeiro de verdade. Hoje eu tenho um sonho de estar, assim como a gente está em planta, né, planta química, fábricas e tal, eu tenho um sonho de acompanhar um processo de fabricação de um cruzeiro, ver os módulos descendo, olhar a arquitetura e tal. Isso é um sonho agora industrial. Mas antes eu tinha um sonho de fazer um cruzeiro. E o lance da buzina não era uma coisa que me pegava, assim, sabe? Eu não tinha tanto interesse. Até estar a bordo e ouvir. Sim. É diferente o negócio. É emocionante. Né? É emocionante. Demais. Hoje eu já assim, estou viciadão em ir lá pro topo, pegar o som do DJ lá, que enfim é maior clima, ver aquele pôr do sol absurdo e ouvir aquela buzina. Ele dá uma tremida no teu corpo, né? Uma coisa e não irrita ao mesmo tempo. É fantástico, é uma experiência, sabia? A buzina, né? É muito, muito. Assim, você é pego e entra numa energia assim que você não consegue explicar. E todo mundo tá ali na mesma energia, né? E olha, eu nunca tinha feito um cruzeiro. Depois daquele eu já fiz mais 2. Ah, então você pegou o mesmo vício que a Fabi. Ah, não, eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa é essa? Gente! Então, você ficou sabendo, Gi, que a Fabi fez o Cruzeiro Mais Que Líder, foi o primeiro. E aí depois ela já fez um, acho que de 7 dias. Olha! E quer fazer agora de um de 20 tarará, que vai quase, não sei, a travessia longa com o filho dela. Então, fez o primeiro com a gente, já fez mais um, queria vir da Bahia para Santos, nesse agora de março, de cruzeiro ao invés de vir de avião. Olha lá, Fabi. Conta isso aí, Fabi. Aí, a Gi fez 2 cruzeiros depois do nosso. Eu só fiz um por enquanto, mas estou na lista aí. O pessoal da viagem.com fica doido comigo, que toda hora eu invento um cruzeiro diferente. Aí agora, dia 6 de janeiro, é aniversário da minha mãe, ela faz 75 anos. Aí eu tava falando, né? Eu liguei pra minha irmã e falei assim: eu tô pensando, bora fazer um cruzeiro todo mundo, não sei o quê. Porque minha irmã mora em São Paulo, né? Eu falei, sai de Santos, não sei o quê, 4 dias só, de sexta a segunda. Ela, minha filha, você esqueceu que as pessoas trabalham? Você está desempregada, você está emocionada. As pessoas trabalham e não vão ter folga nesse período, não, porque as férias não coincidem e tudo. Eu falei, não, mas é de sexta a segunda, tudo direitinho. Enfim, não sei se vai sair, mas sairá o de março. Já estou querendo outros e quero de travessia. Não desisti do meu de travessia, mas eu quero o meu de travessia. Não desista. Que vai para Paris. Não é Paris, ele vai para Lyon, alguma coisa assim. De lá pega um voo, vai para Paris, eu vou passear um pouquinho e volto para o Brasil. Então, assim, estão nos meus planos ainda. Ficou para acho que 2028, mas vai acontecer. Enquanto isso, vamos fazer os pequenininhos. Tem aqui Uruguai, Argentina. Eu já falei pro pessoal da Viagem.com. Gente, a Viagem.com tá aqui, a nossa agência oficial do Cruzeiro Mais Que Líder. Todas as informações estão no site da evoluisafety.com, mas também o pessoal da Viagem.com vai entrar em contato com vocês. E eu já falei que eu sou já a garota propaganda desse evento todo e da agência de tudo, porque eu amo cruzeiros. Então, assim, aí o pessoal tá pensando, né? Não, Fabi, riquíssima.
Não, Gisele é riquíssima, não que não seja, mas assim, por que É, que rica de ousadia e de coragem para não, correr mas atrás e pagar os boletos e o cartão de crédito. e por que que a gente consegue? Explica lá das condições, porque você gosta tanto de falar o porquê que consegue. Porque as Ai, condições. gente, eu sou a maior merchandeira desse evento. É, dessa parte. Gente, divide em 12 vezes sem juros no cartão. E para quem tem um cartão meio que comprometido, tem o boleto também, que comprando com antecedência também divide em até 12 vezes sem juros. O problema é quando deixa para comprar muito em cima. Se for no boleto, aí a MSC não libera as 12 vezes, vai liberar em menos vezes, porque você precisa ter mais do que 70% do boleto quitado antes do seu embarque ser realizado. Então, existem algumas características e particularidades da negociação com a MSC, mas o pessoal da viagem.com pode explicar tudo melhor para vocês. E é sem juros mesmo. Existem várias promoções rolando. Agora mesmo em julho teve terceiro e quarto passageiro gratuito, só pagando taxa de embarque e tarifas marítimas. Teve também, na época do Dia do Amigo, que foi 20 de julho, em cima disso, 20% de desconto. Para quem é membro do MSC Voyages, tem o desconto também em cima do valor do desconto já. Então, assim, existem muitas oportunidades. Agora mesmo eles encerraram ontem a campanha do Dia dos Pais, que quem comprava a cabine externa, acho, ganhava a varanda. Então, assim, sempre tem várias promoções e vocês podem ficar atentos. No melhor momento, vocês podem vir e aquisicionar a cabine de vocês. Existem 3 tipos de cabine, né, Gi? A cabine interna, a cabine externa e a cabine com varanda. E uma delas, o preço vai caber melhor no seu orçamento. O que não dá é para ficar tendo desculpas e inventando histórias para não ir realizar um sonho. Aí eu fechei a câmera aqui rapidinho, que eu falei, eu vou buscar o tal mapa do sonho, o quadro dos sonhos que eu sempre falo do Cruzeiro, né? Ele tem um monte de coisa, gente, que eu ainda não realizei, mas vou realizar. Mas o Cruzeiro tá aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? Peraí. Não olha para os meus dólares, não. Tá vendo aqui o navio? Aham. Sim. Tem o nome desse navio ou não? Cara, você acredita que eu fui tentar dar um zoom? Depois eu vou achar a montagem que eu fiz no notebook para ver se eu acho, porque eu não sei se é MSC, mas se for, eu vou dar muitos gritos. Não, é só você me mandar aqui, me manda essa foto. Do jeito que tá aí, me manda. Por quê? Se a chaminé dele, né, a estrutura de escape, não for Mas eu amarela, acho que tiver um não C, é. não é um Costa. Ele E tem um. não, então, pelo Pitot, ele é um MSC, certeza. Pelo Pitot, tô te falando, é MSC. Só que eu queria entender se não é o Preciosa ou se é Olha, o Classic. Manda pra mim, depois eu vejo pra você qual que é. Já pensou se for o Preciosa, você fez ele, velho? Já imaginou? É muita lei da atração. nossa, Então, e é. mais uma vez, porque várias vezes eu falei já na live do meu quadro dos sonhos, que eu fiz bem antes de embarcar, bem antes de comprar o Cruzeiro Mais Querida, e logo depois que eu tinha montado, aí, ó, a Nanda já colocou que não é o Não, Costa. Não é não é. forte. O amarelo e o Pitot dele é da Logo, MSC. Logo depois que eu tinha montado o quadro dos sonhos, eu tenho 5 quadros dos sonhos, cada um eu montei com algumas características, né? Prosperidade, saúde, desenvolvimento pessoal, profissional e tudo para poder ficar mentalizando. Então, assim, logo depois que eu fiz, já aconteceu. Eu tinha colocado aqui a Disney, mas eu falei que podia ser o Beto Carreiro, e eu fui pro Beto Carreiro também. Levei Saul pro Beto Carreiro. Então as coisas elas vêm, sabe? E vêm É, muito. só Elas, acreditar. elas, elas acontecem. E aí, então, eu falei, cara, eu preciso. Eu fechei aqui que eu falei, se eu não for lá buscar esse quadro dos sonhos hoje, acho que eu não mostro mais nunca Ô, nesse Fabi, negócio aí. alguém perguntou, deixa eu ver quem é. Para onde que vai esse cruzeiro? Alguém perguntou. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Fala. Porque eu moro aqui do lado, né? Eu moro a 40, 50 minutos aqui de Búzios. Então, Dona Renata Arouca, ele sai de Santos e vem para Búzios. E aí, eu moro aqui há 26 anos, né? Então, supostamente eu deveria dominar Búzios, até receber uma aula sobre Búzios há algumas semanas atrás. Eu fui a Búzios e fui em lugares que eu não conhecia. E aí, assim, o que eu conheci em Búzios, alguém aqui já foi em Trancoso, já foi em Quadrados de Trancoso? Eu morava em Arraial da Ajuda, né? Aí, Conheço. Você aqui não ganha vinha pra mim. mais ou menos, hein, bebê? Então, Amigo, se preparem para viver um absurdo, porque Búzios está um absurdo na entrega, cara. Nossa, mas foi um negócio fantástico
e respondendo a pergunta Búzios. Só que agora eu vou ter condições de colocar vocês assim, para viver um negócio fora da curva em Búzios, tá? Então, porque eu conheci lugares diferenciados aí. Então, eu vou dar uma de guia para vocês aí. Ainda tem isso também, tá? Mas vamos lá. Só para responder uma pergunta que fizeram aqui, eu não lembro quem foi, passou na conversa. Vai para onde? Búzios. Ah, foi a Renata mesmo. Fechou? Vai, segue aí. Ele sai de Santos na sexta-feira. A gente embarca antes de meio-dia, por aí, meio-dia. A gente já entra, muitas vezes já indo fazer uma refeição, alguma coisa, porque já está tudo liberado. Depois a gente, se der, já vai se alojar no quarto e depois vai fazer uma ambientação. Aí tem um briefing do Mais Que Líder, que acontece por volta de umas 3 horas, 3h30. A gente fica ali uma meia hora, 1 hora juntos, depois dispersa todo mundo, cada um por si, Deus por todos, vão se falando no WhatsApp, nos grupinhos da MSC, nos horários do jantar, no teatro, no cassino, né, no zarpado do navio. E aí, no sábado, ele chega em Búzios, passa o dia todo em Búzios. Normalmente, domingo é a navegação o dia todo. Para segunda-feira, a gente parar em Santos e fazer o desembarque na parte da manhã. Também, por volta de umas 9, 10 horas da manhã, faz o desembarque. Então, a gente tem tempo para estudar, para se desenvolver, para se conectar, para aproveitar, para se divertir, para conhecer Búzios também, porque a gente faz o desembarque lá, quem quiser descer. E é uma experiência incrível. Mas voltando aqui a Gi, eu queria até colocar uma coisa também. O Hubert falou que tem um desejo ainda de conhecer, né, onde se fabricam os navios, né? Como que é o processo. Quando eu fui na primeira vez, eu fiquei curiosa para fazer aquele tour dos bastidores. sim, que é maravilhoso. Eu fiz depois. Uau. E, nossa, assim, muita atividade crítica que acontece, Sim, né? sim. E assim, muita. E pra gente de segurança, é muito bacana fazer esse tour. É rico. Né? Muito rico. Inclusive, a gente podia pensar em fazer um tour e aí discutir algumas questões. Enfim, eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode desenrolar, sabe? Porque tá surgindo uma nova liderança no projeto aqui, hein, Gi? Você liderar esse tour aí, eu tô dentro, hein? Pois é, porque a Dá gente pra pode fazer um case, né, lições aprendidas e tal. Isso, pegar as atividades críticas, ver como é que são gerenciadas, enfim, entender um pouco, né? Como é que essa gestão, porque a gente não imagina tudo que tem ali. A gente não tem noção, né? E é muita coisa. Muita gente. Oi. Tomada de decisão nesse negócio, hein? Imagina como é que funciona. Eu fiquei super curiosa para saber como que é isso, como que é essa gestão, como que são esses grupos, né, separados, e tem a questão do turno, tem as pessoas que ficam e trabalham 12 horas. Como é isso? Né? Então, acho que é muito interessante também. Vamos conversar. Gostei dessa ideia. A última vez que alguém trouxe uma ideia parecida com essa, virou um negócio chamado Todo Líder Tem Uma História para Contar. E virou esse negócio todo aí. Foi assim, desse jeito. Que ótimo! Tá vendo? Vamos conversar. É assim mesmo. Vai, mas assim, voltando ao que eu estava falando, né, do embarque e tudo. Olha, não é porque eu nunca tinha ido que eu achei maravilhoso. O que foi maravilhoso foi chegar lá e encontrar pessoas que tinham coisas em comum comigo. Então foi fácil conversar com as pessoas até fora do evento, porque a gente tinha coisas em comum. Inclusive, até, eu não sei se a Patrícia está aqui na live, a Patrícia Ferreira, ela foi que a gente conversou um pouquinho, porque a gente interagiu num ambiente de obra, e lá a gente conseguiu estreitar um pouco mais algumas questões. Então, assim, é uma oportunidade sensacional, gente, uma troca, porque a gente tem toda essa troca de experiência, de vivência, né? A gente pode tirar dúvidas e já abre canais. Quantas pessoas de lá que eu conheci lá nesse evento, que depois eu comecei a conversar, a ter trocas profissionais. Então, assim, é muito rico. É muito rico. E mesmo dentro, né? Agora falando um pouquinho do que acontece lá, né? Dentro de todas as palestras, a oportunidade que a gente tem de ouvir pessoas, como o Wilbert falou, que tem muita experiência,
que é especialista em um determinado tema, que a gente pode tirar dúvidas, pode trazer reflexões. Então, é muito significativo. Total. E assim, eu estava participando de uns fóruns de discussão por conta da onde o programa Mais Que Líder chegou como solução de cultura de segurança e de formação de liderança dentro das companhias. E agora, de 1 ano e meio para cá, também vem sendo uma solução de eficiência operacional, né? Então, são macrodisciplinas que andam juntos, mas não nascem exatamente juntos, né? Dentro das companhias e tal. Então, são vários fóruns, né? Que aí eu costumo brincar, né? A segurança é de quem? Porque tem lá, do sistema, é do indivíduo e tal. Enfim. Excelente. Então, e aí existem alguns fóruns que se divergem, né? E eu vou muito na onda da sinergia. O que é sinérgico disso tudo, né? Não do um ou o outro. Eu digo que na segurança a gente não tem concorrência, tem complementares, né? Porque o objetivo total é salvar as pessoas. Então, que a gente se complemente, a gente se ajude. E nisso, por que eu estou puxando esse assunto? Porque uma das coisas que não tem como a gente ignorar na jornada da Gisele, o que ela implementou que funcionou. Então, se funcionou, salvou pessoas, centenas de pessoas, gente, lição aprendida. Com certeza. Entende? E é isso que a gente quer. Coisas que funcionam não só. Tem gente que discursa muito. Discursa muito. Líderes que discursam, profissionais de segurança que discursam muito. Não, legal o discurso. Só que a pergunta que fica é: o que de fato você implementou? Por quanto tempo? Quantas empresas você transformou? Quantas culturas? Quantas pessoas foram positivamente impactadas e afetadas com esse discurso? Né? Que carrega o processo, que carrega a ferramenta. E é isso que a gente faz, por exemplo, na Evolusafe com Mais Que Líder. A gente, por isso que eu brinquei lá atrás, eu nem pensei em falar isso aqui agora, né? Senão já como é que é, evidência. Fale muito, mas faça mais ainda. A gente fala, mas é porque a gente carrega um arcabouço de implementação prática e de resultados com indicadores comprovados que a gente consegue. Então, quando a gente calibra isso, né, Gi, leva a bordo, todos que estão ali têm condições de conversar com pessoas que implementam de verdade, que carregam resultados de verdade, né? E quem não ouve, aprende. E até lembrando o seguinte, né, você falou assim, muitas ferramentas. A gente tem muitas ferramentas, muitas. E o que a gente percebe? Que às vezes a gente quer implantar tudo. Não funciona, porque você sobrecarrega as pessoas, sobrecarrega os técnicos de segurança que era para estar na ponta e ele está fazendo um trabalho administrativo, porque tanta coisa que você implementou, você tem que gerenciar. Então, assim, o que é importante? Ainda até no ponto você falar, o que você já implantou que deu resultado? Focar, é simplesmente, olha, é o que é básico, voltar ao básico. Isso daí não é balela quando a gente fala isso, não. Voltar ao básico, por exemplo, um DDS bem feito. Para que é o DDS? Não é para você falar de uma folga que vai ter, ou você falar de outro assunto que não de segurança daquela atividade daquele dia. Então, assim, é retomar quais são as ferramentas principais, básicas, com qualidade que eu vou implantar. E aí deu certo. Eu já consegui reduzir taxas somente focando em 6 ferramentas principais. Total. E assim, até fazer uma menção aqui, como é uma pessoa que é de comum do nosso convívio, né? Eu tenho, desse nível de depoimento, eu devo ter mais ou menos uns 9 registrados. Aí eu vou comentar de um, que virou dezenas de publicações no LinkedIn. Mas são gestores executivos muito experientes, com algumas ferramentas macros, né, de evolução de cultura de segurança e de comportamento seguro, que conheceram Mais Que Líder depois. Então, passaram por algumas empresas, passaram por algumas metodologias e passaram pelo Mais Que Líder, né? Eu não posso falar aqui quais metodologias foram, né, quais empresas foram, mas depois disso, aí eu posso dizer que uma é canadense, outra é americana, tal, tem expressões multinacionais, mas que passaram pelo Mais Que Líder. E a própria Patrícia Mantovani deu esse depoimento algumas vezes, né, dizendo, Vilbert, eu conheço, já busquei, já tentei, fiz curadoria e tal, mas eu não conheço hoje uma metodologia que funcione tão forte e tão rápido quanto o Mais Que Líder.
né? Por conta das ferramentas físicas que a gente traz, por conta da maneira que a gente implementa, a neurocomunicação que carrega, o funcionamento dos Sim. fatores humanos e tal. Então, a parte de implementação. E aí você estava até a bordo do Cruzeiro de 2025, né, Gi? E você viu o Edenilson palestrando, que ele era a palestra case por ser o gestor de SST da Brasmetal Velzotos, uma das metalúrgicas mais importantes, né, que nós temos hoje no Sudeste ou no Brasil, dizendo exatamente isso, né? Que existem algumas ferramentas boas disponíveis no mercado e tal, mas o que mudou na nossa operação depois de anos assim, né? O que mudou foi o Mais Que Líder. Por quê? Não só a ferramenta ser boa, mas as metodologias de implementação dela na operação. Porque, de novo, contra resultados, não tem discussão e tal. Então, quando a operação, os operativos mesmo, eles compram para si, né? E os gestores e líderes param de querer que eles usem, e eles usam agora de forma autônoma, que é a independência no comportamento. E o entender o porquê, né? Isso aí, o propósito, né? Que a gente fala tanto do propósito. Agora não é mais uma vontade da companhia. Agora já está internalizado no hábito, no comportamento, no entendimento do indivíduo. Então, a barreira fica muito mais latente, fica muito maior, né? Então, é interessante você falar de ferramentas e tal, porque no final das contas, como é que a gente vai tangibilizar o que a gente quer? Com processo, com ferramenta, com coisas que funcionam de fato e dá para a gente medir, né? Enfim, essa live aqui, Fabio, eu não sei, mas eu acho que ali na frente a gente tem um apelo para fazer uma live 2 dessa, porque olha a hora. Nossa! Já deu, cara. Nossa. Vai lá, Fabio. Uau, cara. Uau. Que bacana, passou muito rápido. Olha lá, assim, não é me gabando. Não, não é me gabando, não, mas as pessoas que normalmente passam pelo Quinta com Elas também falam que passou muito rápido, que é um bate-papo muito acolhedor, muito confortável, que se sentem muito à vontade comigo, que eu consigo fazer isso. Eu gosto. Assim, acho que cada um tem uma expertise, uma particularidade. Há 6 anos atrás não era nada disso. Eu fazia com o celular quase pendurado e eu chorava quase a live toda, que eu me emocionava a live toda. Hoje eu já tenho um controle emocional bem melhor. De vez em quando ainda rolam as lágrimas, sabe? Eu saio um pouco do trilho, mas acontece. E a vontade de ter esses bate-papos é de fazer isso mesmo. Essas trocas, trazer o conhecimento das pessoas de forma natural. As pessoas vêm falando sobre aquilo que gosta, aquilo que domina, aquilo que faz com maestria, para motivar, incentivar e inspirar outras pessoas também a irem buscar os seus porquês. E os seus porquês, como a gente sabe. Então, agora, a gente indo para uma reta final, porque já deu a nossa 1 hora e todo mundo aqui tem outras coisas também para fazer. Mas fica o convite, Gi, para uma próxima oportunidade você vir falar. E fora o Cruzeiro, você tem o Quinta com Elas também, que depois eu te falo como é que é, para você vir também bater um papo. Mas estamos juntos. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você já contou do seu embarque, já contou da sua experiência, contou o que te levou a embarcar, como você teve acesso à estrutura. Mas que agora, para a gente finalizar, uma última pergunta, assim, bem essencial é: o que você diria para quem ainda tem dúvida se vale a pena ou não fazer esse embarque com a gente em março de 2027? O que deixou em você quando você desembarcou? O que você tem até hoje do Mais Que Líder? Então, essas mensagens, assim, eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente. Quem sabe é através da fala da Gi, que algumas pessoas que ainda estão na dúvida, não vou. Fala assim, não, eu vou. Porque se ela viveu isso, eu também vou. Tá. Bom, gente, acho que a gente falou aqui, né, de autoconhecimento, a gente falou de evolução. E, para mim, isso é um investimento, né? A gente vai fazer um investimento que vai ter um retorno. Então, por que vai ter um retorno? Porque lá, né? Eu até estava olhando minhas anotaçõezinhas hoje, que eu fiz durante as palestras, né? Porque lá você tem os insights, você gera reflexões que você vai aplicar no seu dia a dia. E aí, se você tá ali, vem num palestrante, sentiu dúvida, você tá com ele ali no navio, você pode fazer, vem cá,
vamos bater um papo aqui, vamos tomar um café junto pra gente depois esclarecer aquele ponto, que eu tenho uma realidade um pouco diferente, como é que você lidaria com isso? Então, é sensacional, um investimento mesmo, tá? E a gente tá falando do quê? De ter, até a Fabi falou, momentos leves, né? Não é aquela coisa maçante, é uma coisa que é leve. Quando você tá descontraído, você tá bem, você absorve melhor. Então a gente consegue absorver melhor, ter os aprendizados que precisa, porque são pessoas que vão falar com ampla experiência, né? Então você tem ali uma troca, né? Você tem um aprendizado certo. E você ainda está num ambiente que você não pode relaxar, pode curtir, né? Então, o que eu falaria para vocês, para quem não decidiu ainda? Vá, porque só tem pontos positivos. Eu não consegui enumerar nenhum ponto que não fosse positivo de eu ter ido. Nenhum. Então, assim, vale muito a pena. Eu acho que vocês têm que ir mesmo. Porque lembrando, né? Não é pra gente colocar no currículo, eu fui nesse evento. Não. É para você agregar para si mesmo, para você crescer, para você evoluir. Num ambiente que você tem tudo isso que eu falei para vocês. Então, assim, só vale a pena. Só vai. Falar uma coisa que eu falava antes, que o pessoal da minha equipe até brincava. Só vai. Sensacional, é isso. Eu costumo dizer que cada sonho que você não realiza é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E para quem não entende isso como um sonho, como um dia foi um sonho para a Fabi, realizou e agora está ajudando a realizar mais sonhos. Para mim também. Eu não sei se o Cruzeiro um dia foi um sonho para você, Gi. Foi? Foi? Muito! Então, Ela falou que ela tinha um sonho de fazer um muitos cruzeiro. anos! E Pois foi é. um empurrão para eu poder realizar esse sonho. Pois é, então veja, nós somos 3 pessoas que um dia tivemos um sonho de fazer um cruzeiro, realizamos esse sonho e estamos aqui hoje entregando não só um cruzeiro, como algo exclusivo, especial e tarará a bordo de um cruzeiro para as pessoas. Sim. Mas para quem não é um sonho, a gente vai ter uma live com uma pessoa aqui sensacional que não tinha um sonho de fazer um cruzeiro, ela foi por causa do Mais Que Líder só. Eu vou até falar, foi a Ana Ponte, e ela vai vir aqui falar, então é uma perspectiva diferente da nossa. Que ela não tinha grande interesse em fazer o cruzeiro, mas ela queria estar dentro do ecossistema Mais Que Líder e fez o ano passado. Ela vai vir aqui na live. Mas quando não é um sonho, aí tem uma outra frase, né? Que é exatamente o seguinte. Cada experiência que você não carrega é um discurso que você não tem. Então, veja, o nível de pessoas que vão estar a bordo desse cruzeiro, o nível de experiência profissional, prática, operacional, acadêmica, e o ambiente que acontece essa troca, o quanto de capacitação. A Iraci uma vez falou que o Cruzeiro Mais Que Líder é um MBA condensado, só que num ambiente muito melhor do que uma universidade. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Quem já fez sabe, isso é uma especialização As pessoas intensa, imersiva, né? As pessoas desembarcam com um brilho no olho, é diferente. De que quando ela chegou e quando ela tá indo embora. É diferente. E aí, para agora seguir o que a Pamela falou aqui, olha, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês, gente. Qual que vocês querem primeiro? Coloca no chat aqui, ó. Vocês querem primeiro a ruim? Coloca a ruim. Mas antes de você dar a notícia, leia a frase que a Renata Aroca colocou aqui, porque ela disse, já que a live está finalizando, eu quero deixar uma frase aqui. Você quer ler ou quer que eu leia? Não, lê você. Então vou ler. O que mais aprecio nos pássaros não é o seu canto, mas sim o seu voo. Pois nem todo canto é de alegria, mas todo voo é de liberdade. Uma salva. Essa mulher, gente, vocês não têm noção, vocês precisam conhecer a potência que é essa mulher também. E me lembrou Mário Quintana, hein, Rê? Então, ó, anota essa daí. Todos esses que tentam atravancar o nosso caminho, eles passarão. E a gente? Passarinho. Então, vamos estar a bordo do cruzeiro juntos. E a notícia boa, falar a boa primeiro. A notícia boa é que terça-feira que vem tem live de novo. A gente vai continuar esse papo. Daqui a pouco, de repente, faz uma live 2 com a Gi, porque, olha, pelo menos para mim, Gi, a experiência do Vilbert aqui, tá? Essa live superou
e muitas minhas expectativas. De verdade, eu sabia que ia ser muito bom, mas isso aqui foi um absurdo. Então, acho que tem apelo para a gente voltar aqui com outra live e, de repente, com uma novidade. Vamos conversar nos bastidores. Talvez a gente traz uma novidade nessa live aqui. Essa notícia boa. A notícia ruim é que acabou, né, Fabi, a live de hoje, né? Então, vamos para a finaleira aí. Vambora. Gente, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, dizer que essa live vai ficar gravada, pedir para que vocês comentem, se vocês quiserem tirar um print da live, colocar nos seus stories, mandar para os seus contatos, convidar as pessoas para virem assistir a live, ver o quão é legal, o quão é enriquecedor essa experiência, todo o conhecimento que é trazido e difundido de forma orgânica dentro do Cruzeiro Mais Que Líder. Não deixem de convidar as pessoas para assistir essa live. Mas comentem também o que acharam, marquem um arroba dos seus contatos, tragam mais pessoas para vir prestigiar a fala da Gisele, para vir prestigiar aqui a bagunça que o Vilbert faz, mas a coerência que ele traz também nas falas dele, né, Gi, que é muito oportuna, para vir aqui ver meu sorriso no rosto e meu mapa do sonho, meus quadros do sonho, para dizer que todo mundo é capaz. Basta acreditar, basta sonhar e acreditar. Então, assim, venham, façam parte. Terça-feira que vem a gente se encontra de novo. Gi, vou abrir o espaço para você fazer suas considerações finais e Vilbert em seguida. Eu queria só, assim, terminar lembrando uma frase, né? O propósito da vida é encontrar os nossos dons. E o sentido da vida é compartilhar esses dons. Ou seja, a gente ter a oportunidade de compartilhar, de agregar para o mundo, de distribuir para o mundo. E aí, quando a gente fala de compartilhar tudo isso, que é melhor ambiente do que o Cruzeiro Mais Que Líder para a gente poder aplicar isso, para a gente poder doar isso, para a gente compartilhar? Não tem, gente. De quem é essa frase, Gi? Não sei. Uau, que top! Pareceu com Cora Coralina, né? Feliz é aquele que transfere... Eu vou até procurar, mas é uma frase assim que eu ouvi, não foi bem assim. Eu ouvi alguma coisa parecida faz muitos anos. Eu anotei, porque eu falei assim, gente, isso é muito bacana. Mas eu não sei de quem é. Eu vou até procurar na internet. Queremos. Vou descobrir quem é o autor. Papo de mentora, Gi. Mas é isso, gente. Então, assim, só para terminar, eu agradeço, tá, o convite de vocês. Foi um momento muito gostoso, muito descontraído. Eu não ligo o que o pessoal escreveu, porque eu estava aqui focada e eu não quero mexer no celular aqui para não tirar a concentração. Mas depois eu quero ler o que o pessoal escreveu também, interagir com as pessoas. E fica aí aberto. Quem quiser conversar comigo, tomar um café virtual, eu estou à disposição. Eu acho que vocês aqui conseguem, né, entrar e me seguir lá no Instagram. E aí a gente vai conversando. O que precisar, eu estou à disposição, gente. Eu vou salvar a live e vou colocar em colaboração com você. Você aceita, as pessoas vão ter acesso ao seu perfil também. E aí, quando a gente salva a live, os comentários eles não aparecem. Só o que a gente leu, o que a gente falou aqui. Então, todo mundo que comentou, se quiser comentar de novo na live gravada, para que a Gisele possa ver o carinho de vocês, todos os comentários que foi durante essa live, já que ela ficou tão concentrada para poder entregar o melhor aqui na live com a gente, por favor, escrevam. Não custa nada. Vai alegrar o dia da Gisele, vai alegrar o meu, do Vilbert. E a gente vai ter muitas trocas boas aqui também nas conversas. E não deixem de participar. Vilbert. Galera, é isso, né? Um dia foi um sonho. O sonho se transformou numa ideia maior. Essa ideia maior se transformou num planejamento. Esse planejamento se desdobrou em ações. Essas ações materializaram um evento lá em 2024. Esse evento tirou pessoas de depressão, fez pessoas serem promovidas, fizeram novos produtos, novas linhas de serviço, novas empresas, migração de carreira. Veio a edição 2025, veio o Fabi, veio o Gi, veio Saul, veio a Angelis, veio Pamela Eduarda, que são produtoras do evento, veio o documentário. E é só o começo. A pergunta que fica é: se você escreve a sua própria história a partir de março de 27, como é que vai estar escrita, né? Aquela parte, aquele episódio daquele momento da tua história? A gente já decidiu o que a gente vai estar fazendo. Qual é o nível da história que a gente quer contar?
Então, se você precisa de alguma ajuda para estar a bordo, entre em contato com a gente, seja no meu direct aqui, seja no site oficial, evoluisafety.com, entra lá, tem várias maneiras de se mandar uma mensagem, chega para nossa equipe, tá? Mas a Fabi aqui também já conecta com a gente direto, a Gia, acho que tem meu contato também, né, desde o grupo lá, Sim. tá bom? E para fechar, quem se antecipa lidera a tendência, tá? Então deixar para poder fechar sua cabine depois significa pagar mais caro pela mesma coisa ou não ter mais cabine disponível e aí é exclusivo, é único, é inigualável o que a gente faz a bordo do Cruzeiro. Gi, obrigado demais por ter aceitado o convite. Obrigada Obrigado mesmo. pelo teu tempo. Parabéns por tudo. Pelo teu momento, pela tua história, pelo teu hoje, pelo teu capricho. Acho que só olhar para o que você preparou para hoje, dá para entender o que você tem preparado também para as suas entregas hoje na tua jornada de mentoria. Conta comigo aí. Acho que tem muita sinergia e tal. Então, um beijo no seu coração. Fabi, parabéns aí pela mais uma live brilhante. Eu sou aqui, só a ponte, espero que tenha feito sentido. Só o bagunceiro da live, mas parabéns para nós. Nós somos um time, né? Sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas juntos sempre chegaremos mais longe. E mais seguros, juntos a gente vai mais seguros, é um cuidando do outro. Sempre. Então, Gi, obrigada mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe a todos. Até terça que vem com mais uma live do Cruzeiro Mais Que Líder. Um beijo para vocês. Beijo. Obrigadão, Tchau, gente. pra todo mundo. Até Valeu. mais.